O profeta Isaías, quando ele faz menção que se levantaria um profeta maior do que Moisés, ele está se referindo ao Messias, aquele que viria para remir a Israel, aquele que viria salvar o seu povo, não de uma morte física, mas de uma morte espiritual, aquele que viria para salvar o seu povo, não de um jugo físico, mas de um jugo espiritual, o jugo do pecado. E Isaías ele fala que se levantaria um homem que seria maior do que Moisés. E um homem maior do que Moisés, dificilmente vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Porque Moisés ele foi um homem diferenciado. Ele foi um libertador diferenciado. E aquele que estaria vindo, ele seria maior do que Moisés. Um libertador maior do que Moisés? Um profeta maior do que Moisés? Se olharmos a Bíblia Sagrada, vamos ver que Moisés não foi o único libertador. Talvez um dos mais notórios, porque Deus usou ele para tirar a Israel da terra do Egito, quando estavam durante 400 anos sendo escravizados. Porém, Moisés ele não foi o único libertador que houve na terra de Israel. No livro dos Juízes, se examinarmos, vamos ver que vão se levantar muito, porque no livro dos Juízes o povo eles servem a Deus. Depois de um tempo eles se afastam de Deus, eis que como punição então vem um reino, um rei e subjuga-os e põe sobre eles um jugo e faz com que eles fiquem debaixo de um jugo para que assim depois eles se arrependam, voltam a adorar a Deus, voltem a buscar a Deus e Deus levanta um libertador. E após Deus libertar o povo, acontece essa mesma coisa inúmeras vezes. O seu libertador julga Israel depois de um tempo, quando ele dorme no Senhor, assim como foi com Josué. Então, o povo eles voltam a apostatar da sua fé e voltam a adorar outros deuses. E então eles caem sobre o jugo opressor de outro rei novamente. No livro dos Juízes vamos ver muitos libertadores, como um dos primeiros é Otiniel. Também temos Eude, como não nos lembrarmos de Baraque, de Débora, Gideão, que com apenas 300 homens e a presença indispensável de Deus, foi o suficiente para livrar a Israel das mãos e do jugo opressor dos midianitas. Como não se lembrar de Sansão, Jéfter e tantos outros libertadores que se levantaram. Porém, nenhum desses libertadores foram igual a Moisés. Moisés ele foi o maior, porque ele foi libertador, ele foi legislador, ele foi um profeta. E que profeta! Em certa ocasião, no livro dos Números, Deus ele vai falar, quando a irmã de Moisés e o irmão de Moisés, Miriam e Arão, vão contender com Moisés, eis que o Senhor, então, ele vai na defesa de Moisés, dizendo, se dentre vós houver um profeta, eu me farei conhecer a ele por sonhos e visões. E como não nos lembrarmos do profeta Ezequiel no seu capítulo 1, eis que ele está junto com os cativos diante do rio Quebar, e eis que então ele tem visões dos céus. O próprio profeta Isaías, o profeta messiânico, no seu capítulo 6, ele tem uma visão dele mesmo, que ele vê o Senhor no alto e sublime trono. Visão. Grandes profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel e tantos outros, nenhum desses grandes profetas se puderam comparar a Moisés, porque Deus ele falou, a qualquer profeta que se levantar entre vós, se dentre vós houver profeta, eu farei conhecer por visões e por sonhos. Não é assim com Moisés.
porque com o meu servo Moisés, eu falo com ele face a face. Moisés, ele foi um homem diferenciado, foi o profeta, ele foi o libertador, mas Isaías, ele está dizendo, profetizando a respeito daquele que seria maior do que Moisés, sim, e esse alguém é o Yeshua de Israel, Jesus, em grego, Deus salva seu povo. Em hebraico seria Josué, que ambos têm a mesma tradução, porém Josué é em hebraico, Jesus em grego, mas ambos têm a mesma tradução, porque ambos teriam uma mesma missão. Josué introduziria o povo de Israel à terra de Canaã. Jesus Cristo, ele pegaria o seu povo, os remiria e os levaria para uma nova Canaã. Jesus, ele veio para um novo Israel santo. Jesus, ele foi a luz dos gentios. E por que ele seria um maior libertador do que Moisés? Porque Moisés, ele foi capaz de libertar o povo do jugo de Faraó, mas Moisés não foi capaz de libertar o povo do jugo do pecado. As leis não foram o suficiente, os mandamentos não foram o suficiente para libertar o povo do jugo de Satanás, do jugo do pecado, do jugo da iniquidade. Mas Jesus, quando ele vem, ele se mostra superior a Moisés. Ele nos dá a graça, e pela sua graça somos salvos. Jesus, ele veio para os seus, os judeus, a descendência de Abraão, o povo eleito. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então a todos quanto o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus, ele estendeu a salvação para nós, os gentios. E para aqueles que habitavam na sombra da morte, resplandeceu a luz.